Em 1992, um pouquinho antes de 1992, quando a gente começou a poder trabalhar profissionalmente com equipamentos reduzidos, na verdade é uma realidade que transcende os anos 80, porque até 1980, por aí, eu tenho alguns filmes, o Django, o JK, eram filmes feitos em 16 milímetros, era película 16 milímetros, e depois a gente transpunha para vídeo e a viralização, digamos assim, a penetração na sociedade se dava através do vídeo. Mas a produção era feita em cinema, película, o que para alguns é um instrumento assim de nostalgia, e para mim não é, porque era muito caro. Uma lata de filme naquele momento, ela custava $120, 10 minutos, 16 milímetros, a lata custava $120, você tinha que revelar essa lata, você tinha que fazer o copião, montar. Então esse filme, ele mesmo que fosse independente, mesmo que ele fosse o que na época já era chamado cinema de guerrilha, eu me refiro sobretudo aos filmes dos anos 70, contra a Guerra do Vietnã, dos filmes que eram filmes que tinham uma razão de ser política, eles eram caros. A partir do final dos anos 80, começa a haver uma inversão. Você, em vez de fazer a quinoscopia do filme, que é passar de película para vídeo, você pode, com os novos instrumentos, filmar, gravar, registrar em vídeo e transferir para suporte cinematográfico. E aí você chega nas salas de cinema com um filme que originalmente foi rodado em vídeo. O suporte naquele momento é o Hi8, sobretudo. Isso começa, sobretudo, com os americanos, alguns franceses. O Chris Marker faz filme assim, eu aprendi com ele. Os americanos começam a fazer filmes de slam, são filmes alternativos. Então você começa a ter esse cinema independente e que há um barateamento estupendo do custo, porque você sai da lata de $120 para a fitinha de 60 minutos em mini DV, sei lá, ainda era caro, mas não era o caro que a gente pagava com película. E aí barateou muito o custo, facilitou a edição, barateou tudo. E aí começa a nascer esse movimento de cinema independente. Eu, nesse momento, eu vou direto para esse movimento. Eu sempre procurei trabalhar com a miniaturização de equipamentos, por isso, quando você chegou aqui com esse equipamento todo, eu brinquei com você, porque eu sempre procurei trabalhar com as tecnologias mais simples e mais baratas. E aí, nesse momento, eu estava querendo fazer meu doutorado. Meu doutorado, eu fiz meu diploma da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, com Marc Ferrot, Cinema e História. Eu propus um desafio, que era fazer uma tese de doutorado em película. E com esses equipamentos que estavam surgindo naquele momento, hoje você faz isso com o pé nas costas. Naquele momento, o que eu propus a ele era fazer uma tese em película. Em película, mini DV, fica claro, Hi8. E eu mostrei que era possível você fazer uma tese com todas as características formais do discurso acadêmico através da película. Você podia
na formatação da imagem, você podia incorporar nota de pé de página, citação, bibliografia, você podia ter todos os elementos de uma tese numa película. E aí eu propus isso lá na França, não foi bem aceito, o Ferrot concordou, pegou, porque ele não teve muita vontade de dizer que não era possível, porque ele sabia que era possível, mas ele colocou uma série de óbices, entre os quais eu, na verdade, tinha proposto, como método e como técnica, você desenvolver uma tese em película. E como temática, a questão da migração judaica para o Brasil. E aí ele me colocou em contato com professoras e professores da cultura da imigração, do judaísmo, da língua Yiddish. E aí eu trabalhei com algumas professoras dessas temáticas, trabalhei com a Dominique Schnapper, filha do Raimundo Aron, que era uma grande especialista em imigrações, e eu tive que fazer um curso complementar com ela, e tive também a Sylvie, não me lembro se era Goldenberg e tal, que dava aula de Yiddish. Mas daí eu comecei a fazer isso em 92, veio uma proposta para eu trabalhar aqui no Brasil na minissérie Anos Rebeldes. Eu achei que tinha muito mais a ver com o que eu queria fazer na vida do que desenvolver discurso acadêmico. Pedi licença, me retirei, voltei para o Brasil e trabalhei em Anos Rebeldes e dei uma guinada cinematográfica na minha vida quando eu abandonei definitivamente a película como suporte e fui trabalhar com vídeo. Então, esse é o trabalho que você quer fazer. Eu acho que você vai escrever teu relatório acadêmico, lápis e papel, imprimir. Até eu também gosto da palavra impressa. Eu tenho muito respeito pela palavra impressa e um livro para mim na prateleira ainda é um livro na prateleira. Posso levar depois do meu escritório. Você vai ver minha biblioteca, você vai ver o respeito que eu tenho por esse livro que você me deu de presente hoje. Mas você, se quiser ter como suporte principal da tua tese isso que você está fazendo hoje, você pode ter. Eu acho que, de repente, é um desafio que vale a pena você peitar. E também acho, quero te dizer, que não é você não vai ser o primeiro, nem uma exceção. Eu te aconselho, nesse caso, você conversar com um cara de Brasília, que hoje deve estar aposentado, né, o Pedro Jorge de Castro, que fez na ECA USP o doutorado dele com película. Entendeu? Então, eu acho que isso daí dá para você fazer. Um tratado histórico do cinema independente ontem e hoje. Eu acho que eu vou dizer a você com franqueza, sendo um habituê do cinema independente. Essa palavra independente, ela é muito relativa. Ela é muito relativa porque ela implica na questão independente a quê? Independente em relação a quê? Aos grandes estúdios. Na verdade, a força do cinema brasileiro, em raros momentos, foram os grandes estúdios. Você contabiliza nos dedos das mãos os grandes estúdios com essa concepção que houveram no Brasil. Você aqui no Rio, você tem Cinédia, você tem Severiano Ribeiro, você tem aquele que era lá na Tijuca, como é que é o nome dele, que era ali na usina, que também era um grande estúdio, ligado à chanchada. Você tem em São Paulo a Veracruz,
e você tem movimentos episódicos, né? O resto do cinema brasileiro que você conhece, a maior parte dos diretores tem que ser seus próprios produtores, eles têm que eles mesmos gerarem seus recursos, conseguirem de alguma maneira apoio, patrocínio e tal para poder fazer os filmes, e eles são seus próprios produtores. Eu me lembro na época da Embra Filmes, que tinha um produtor que era Embra dependente, ele não botava um centavo no cinema, ele só fazia cinema com dinheiro que o Estado dava para ele, que ele se auto-intitulava independente. Então ele se achava melhor que os outros cineastas por ser independente. Mas independente é quê? É a produção, mas ele dependia do Estado. Ele era um cineasta dependente do Estado. Então, essa palavra independente, ela soa mal, né? Na mesma época que ele conseguiu recursos da Embra Filmes para fazer os filmes dele, eu não consegui para os meus. Nem usando o JK, nem o Jango, tem uma gota de dinheiro da Embra Filmes, porque eram filmes políticos, eram filmes que contestavam a ditadura em plena ditadura. O JK foi feito entre 76 e 80, quando você tinha uma ditadura de verdade. Você teve, durante a feitura do JK, em 1977, o pacote de Abril, que fechou o Congresso, caçou 4 parlamentares e criou a figura nefasta do senador biônico. E eu estava fazendo, usando o JK, sem um centavo de apoio da Embra Filmes, porque a Embra Filmes dizia, não, JK não, abertura política tudo bem, mas JK não. Nessa mesma época, a Embra Filmes apoiou o Pra Frente Brasil do Roberto Farias, o que custou a cabeça do Celso Amorim. Celso Amorim foi demitido da presidência da Embra Filmes por ter apoiado um filme do Roberto Farias que falava de tortura durante a ditadura. Depois, quando eu acabei o JK em 1980, que eu fui fazer o Jango em 81, aí os caras disseram, JK tudo bem, agora foi anistiado, é a grande figura da política. O Jango ainda não, também não tive um centavo da Embra Filmes. Então, meus 2 principais filmes e primeiros foram independentes, porque eles não tiveram um centavo da Embra Filmes. O primeiro foi totalmente produzido por um amigo meu independente, um cara de posses que resolveu apoiar. E o segundo foi uma cooperativa que eu montei com a filha do Jango, com esse amigo, um amigo oculto do Jango, e os técnicos e artistas do filme que fizeram a vaquinha, compraram uma cota, entraram com o trabalho deles e os filmes saíram. E isso, para mim, é independente. Independente com grana da Embra Filmes não é independente, é dependente do Estado. Eu não tenho nada contra o Estado participar do cinema. Muito pelo contrário, eu tenho direito a participar dessa produção. Você tem direito, todo mundo tem, porque o Estado pertence a nós todos. Mas essa noção de independente, ela é relativa. Então é isso que eu queria começar com você, relativizando o uso da palavra independente. Olha, eu acho que essa transformação tecnológica, ela incorporou, ao fazer cinematográfico, uma multidão de artistas. Né? Você está falando de uma coisa muito interessante, que você vai sair daqui, vai entrevistar um cineasta de Jacarepaguá, vai fazer um de Caxias,
Eu acho que essa disseminação da produção cinematográfica, fugindo fora dos grandes polos produtores de cinema, dos grandes polos que se aglutinam em torno das associações de classe, aqui no Rio de Janeiro, a Abrace, nacionalmente a API, nacionalmente você tem o Fórum Nacional de Cineastas, em São Paulo você tem a APACE, você tem os cinemas regionais, você fugindo dessas centrais de produção, você tem gente que consegue, com poucos recursos, produzir obras de cinema criadoras, criativas e seminais, com muito poucos recursos. Você hoje tem em São Paulo o Cinema das Quebradas, você aqui no Rio de Janeiro tem gente na Rocinha fazendo cinema, na Maré fazendo cinema. Você tem um discurso próprio que desacraliza a função de criador e ela permite que cada cidadão seja um criador e um disseminador da própria realidade e da própria cultura. Então, isso para mim, é essencial, é fundamental. Quando você entrou aqui, você citou alguns nomes que me levaram imediatamente ao cinema e à arte produzida, sobretudo em 2013 para cá, quando você teve toda aqueles protestos aqui no Rio, em São Paulo, em que apareceu uma galera incrível de cineastas que registraram aquela história e, através desse registro, interferiram na própria história. Você tem, nesse momento, aí, em 2013, o Patrick Granja dentro de um camburão se filmando dentro. Estou preso aqui no camburão. Entendeu? Isso é cinema. Você falou do Vladimir. Vladimir é o Seixas. Sim, Vladimir Seixas trabalhou comigo, é o cara do Hiato. Também ele fez um cinema completamente independente. O Hiato é um filme que ele faz com recursos próprios, ele não tem grana de nenhuma, ele é um cara absolutamente sem recursos, vai fazer o mestrado dele, vende livros na UERJ, tem um buraquinho lá na UERJ onde ele guarda os livros, ele vende, ele vive disso e vira um baita cineasta. Hoje ele é um dos grandes documentaristas do Brasil. Eu acho que você está fazendo um recorte legal, que é o Carioca, mas o trabalho do Vladimir transcende o Brasil, né? Ele inclusive já concorreu ao Grêmio, pô. O Vladimir já esteve no Grêmio, né? Então, eu acho que ele é um pouco isso. O Vladimir Lacerda, que tem um programa de cinema de guerrilha, Linha de Fuga, né? Você tem vários. Teve reuniões aqui em casa com esse pessoal. Patrick Granja, né? Você tem grandes cineastas que se moldaram e hoje você tem o cinema indígena. Você tem hoje os indígenas dizendo: eu não preciso de intérprete, eu sei contar minha história. Então eu faço cinema também. E aí esse cinema, você hoje com uma pequena câmera, com muito poucos recursos, você pode ser um grande cineasta e estar participando de premiações, inclusive internacionais. Então, eu acho que
porque esse cinema independente ele é fundamental na construção da linguagem cinematográfica e, sobretudo, na renovação da linguagem cinematográfica, porque o grande laboratório de linguagem cinematográfica vem da produção independente. A grande produção ela é padronizada, ela é pasteurizada, ela é higienizada. Você, para botar um filme numa sala de cinema ou numa grande plataforma, você tem um padrão de produção. Você tem um padrão de linguagem. Qualidade técnica. Questões técnicas, estéticas, éticas. Você tem toda uma série de interferência que você, para colocar teu filme naquela plataforma, até de uma forma, uma linguagem transgressora, o boarding, olha a palavra, o boarding da plataforma tem que aprovar a tua transgressão. A tua transgressão não é tua. A tua transgressão é um projeto estético para atingir uma faixa de público que vai vender tantos milhões de ingressos naquela plataforma. Essa contestação interessa ao boarding. Mas aonde não tem boarding e o boarding é o próprio autor e a própria equipe criadora, é o cinema independente. Olha, isso aí está absolutamente disseminado. Isso aí hoje você não tem, graças a Deus em arte, você não tem formulário padrão. Cada caso é um caso, cada autor é um autor. Agora, isso aí acontece também na distribuição. Eu sou um cara respeitado, conhecido, amado, mas eu nunca cheguei ao Sundance, nunca cheguei ao Festival de Berlim, eu nunca cheguei a Veneza, entendeu? Os meus filmes são filmes que têm uma linguagem, uma temática nacional, proposital, é uma coisa pensada por mim. Eu quero conversar com você, eu não quero ser ovacionado em Berlim, eu quero discutir aqui agora com você a realidade brasileira, eu quero ajudar a interferir nela, e aí eu sou mais internacional. Agora, eu não tenho uma linguagem de festivais. O único festival que eu participei numa mostra paralela foi Cannes. Cannes, não por mim, mas em 2004, por estar com um filme sobre o Glauber, eu fui a Cannes, passei na mesma sessão que o Patrício Guzmán passou o filme dele, que era sobre Allende, e o Godard passou um filme dele lá sobre os Balcãs. Mas eu nunca entrei, eu nunca subi o tapete vermelho de Cannes e fui até a sala de exibição. Entendeu? Eu não tenho esse formato. Entendeu? Eu não faço cinema para inglês ver. Eu faço cinema para a gente discutir a nossa realidade. Então, quer dizer, dentro dessa proposta cinematográfica, o senhor vai encontrando as formas de distribuir a sua obra que não são necessariamente a questão ligada à questão industrial. Nesse momento, eu tenho as 3 maiores bilheterias do documentário brasileiro de todos os tempos. De vez em quando os caras remontam as estatísticas lá para tentar me garfar esse trunfo. Mas as 3 maiores bilheterias do cinema brasileiro documentário são O Mundo Mágico dos Trapalhões, em primeiro lugar, 1.700.000 espectadores, Django, 1 milhão e Os Anos JK, 800. Nenhum documentário brasileiro depois fez isso. Nenhum. Em sala de exibição, ingresso pagante, ninguém mais fez. Nem Pelé, nem Tom Jobim, nem Vinícius, nem Ayrton Senna, ninguém fez. Eu tenho com JK, com Django e com os Trapalhões.
Fora da sala de exibição, que depois que o cinema foi sequestrado para dentro dos shoppings, que na verdade a gente assistiu de camarote o fim do cinema de rua. E na época nós não tivemos competência, eu assumo o meu meia-culpa de, olha, eu vi quando um grande distribuidor de cinema de Brasília, o Cairim, foi conversar com o governador e pedir apoio para criar essas megas salas de shopping. E eu, no momento, fiquei meio fascinado com a proposta. Imagina, você criar 12 salas num shopping. Olha que loucura. Olha que beleza. E eu não percebi que, com isso, ele estava matando as salas de cinema de rua e estava concentrando num formato de cinema palatável a um público que vai ao shopping comprar roupa de marca, fast food e comer pipoca. Entendeu? O espetáculo cinematográfico ficou muito mais caro. Você hoje gasta muito mais dinheiro para ver um filme no shopping do que você gastava antes para atravessar a calçada da tua rua e assistir no cinema de bairro. Você antes não precisava pagar passagem de ônibus, o cinema ali estava na avenida principal do teu bairro. Você entrava, via o filme, se tivesse grana, comprava um saco de pipoca do pipoqueiro da esquina. Se não tivesse, ficava feliz em ver o filme e assistia. Hoje você vai ao shopping, aquele saco de pipoca enorme, caríssimo, aquele copo de refrigerante enorme, caríssimo, e você tem que ir de carro até lá, o estacionamento, ou o transporte, tudo ficou mais caro. Você vai num shopping, você depois não vai comer um fast food, entendeu? Então, tudo ficou mais caro, foi sequestrado, e dentro dessa nova estética, veio embutido os filmes que você tem que ver. Tu não vai num cinema desses para assistir um drama social ou político. Você vai para rir, para se divertir, para se distrair, para ver a mais nova tecnologia cinematográfica, o personagem com a mais última técnica da computação gráfica se derretendo e se transformando em outra coisa e pulando na cidade. Então isso daí moldou o cinema. E aí, quando eu, de uma certa maneira, assisti o fim do meu espaço cinematográfico na sala de cinema, eu primeiro comecei a brigar pelo reconhecimento do Cineclube como um espaço público de divulgação da obra brasileira. Briguei muito com a Ancine, no sentido de que a Ancine tinha mecanismos de contabilizar o número de espectadores no Cineclube. Hoje isso daí é indiscutível, mas eu brigo sobre isso desde os anos 2000 e pouco, que eu digo, olha, tem que ter um mecanismo, desde os mais obsoletos, por exemplo, fotografar uma sala de exibição, ver quantos espectadores tem ali dentro, cada sessão, desde você emitir um borderô, desde você... Hoje em dia, com um celular, você registra a presença numa sala. Então, o Cineclube tem que ser um espaço respeitado como um espaço de exibição pública que qualifica aquele filme a disputar bilheteria. E essa foi a minha primeira briga. E a segunda foi a viralização do cinema. Aonde houver um espectador, eu quero estar lá. E aí eu boto meus filmes. Meus filmes estão liberados na internet. Quem quiser assistir. Eu nunca briguei com os piratas. Eu entendo os problemas das produtoras em relação aos piratas, porque os filmes custaram dinheiro, eles têm que se rentabilizar.
Mas muitas vezes é preferível você fazer vista grossa para o pirata que distribui teu filme do que você ser intransigente e inclemente na preservação do espaço comercial do filme e ninguém assistir. Você tem várias plataformas que você pode remunerar, você pode pagar para assistir o filme ali e ela distribuir para vocês. Você tem dessa galera oriunda aí da luta de vocês, que cita o Vladimir e tal, você tem o Bombozilla. Bombozilla é uma plataforma remunerada, você bota teu filme ali, e aí você no Bombozilla, você paga para assistir e você tem filmes que você não tem em lugar nenhum. Eu agora estou em contato com uma plataforma chilena que só trabalha a questão do meio ambiente. Eu estou trabalhando no Comitê de Cinema de Maricá. Nós estamos montando uma plataforma que está sendo lançada essa semana no 2C, no encontro do 2C que está havendo agora, começou hoje no Cidade das Artes. Nós estamos lançando uma plataforma de Maricá que vai remunerar os filmes para colocar gratuitamente no ar. Entendeu? Então você tem, o produtor vai ser remunerado pelo produto dele e o espectador vai poder assistir gratuitamente. Você tem canais que fazem isso. Você tem o canal Curta, que tem a Tamanduá, que você bota teu filme lá e eles te remuneram e você paga um aluguel por mês e vê. Então eu acho que já existe. As formas de remuneração do produtor já existe atuando. E você tem isso em escala internacional. Algumas, inclusive, subsidiadas por ONGs, por grupos políticos. Você tem em vários lugares a temática feminina, a temática indígena, a temática... Eu tenho uma amiga minha, que trabalha com cinema de mulher indígena. Ela distribui filmes de mulheres indígenas. E elas já foram premiadas na Inglaterra. Entendeu? Então existe, você já tem isso hoje. Você não está inventando nada. Se você disser, eu preciso me remunerar, meu filme custou R$10.000 e eu vivo de salário mínimo, eu preciso do meu dinheiro para poder comer no final do mês. Você vai encontrar uma plataforma que vai te remunerar para você passar teu filme. E você tem políticas também, você tem políticas das secretarias de cultura, das secretarias de educação, das secretarias de meio ambiente. Você tem forma, você tem o SESC que remunera filmes. Você tem várias formas de remunerar um filme. Olha, essa é uma pauta recente. Essa pauta é muito recente porque o BRICS, esses 4 anos, ele ficou desativo. Né? O grande motor do BRICS é o governo brasileiro. Então, o BRICS, nós tivemos um Paulo Nogueira Batista, que foi um diretor do BRICS, que é um impulsionador do BRICS, mas que com o governo do genocida entrou em compasso de espera e não ficou 4 anos sem trabalhar. Aliás, o Brasil parou 4 anos, né? Ficou sem cinema, sem arte, sem educação, ficou sem nada. E as pessoas morrendo de Covid porque os caras não foram capazes nem de distribuir vacina. São 700 mil mortes no Brasil. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar em cada entrevista, mesmo que a gente esteja falando de cinema, a gente está falando de vida também. E aqui no Brasil foi dramático o que a gente viveu esses 4 anos.
E agora, com a presidente Dilma na presidência do BRICS, ela é uma amante das artes, da cultura, então as pessoas estão com muita esperança de que ela leve para o BRICS, na presidência dela, a pauta da circulação dos filmes dos países do BRICS ao mercado internacional. Se você entra com os filmes dos países do BRICS circulando pelo BRICS, você aumenta em 7, 8 bilhões de espectadores a capacidade de difusão dos nossos cinemas. E a minha vontade, respondendo a uma pergunta tua, que eu vi que você fez de ir para a Unesco, é essa, é fazer da Unesco o grande polo de difusão internacional da cultura periférica. Eu quero fazer da Unesco, eu tenho um projeto de um ponto de cultura em cada aldeia do planeta. E um ponto de cultura em cada aldeia do planeta é disseminar pelo mundo o projeto que o Célio Turino criou aqui no Brasil, durante o governo do Lula, que foi uma coisa absolutamente bem-sucedida. E o cinema está dentro disso. E o cinema, fora do mercado, esse cinema fora dessas plataformas monopolistas, pode ser distribuído pela Unesco. Eu conheço a história da Unesco, até porque eu fiz uma biografia do Paulo Carneiro, que é um fundador da Unesco, um brasileiro que fundou a Unesco, e que fez trabalhos monumentais e magistrais através da Unesco, quer dizer, internacionalmente. Ele salvou um complexo religioso egípcio, que existia e que ia ser inundado pela represa de Assuã, e ele conseguiu recursos para elevar a altura desse complexo, desmontando pedra por pedra e remontando 100 metros acima, e salvou no Egito esse complexo. Como aqui no Brasil, ele ajudou a criar o cinema novo, trazendo para o Brasil o sueco, o cineasta sueco, que ajudou a fazer o cinema novo através de um curso dado pelo IFAM, pelo Itamaraty e pela Unesco. Então, agora me deu um branco no nome sueco, mas que é uma pessoa que é fundamental para o surgimento do cinema novo brasileiro. E foi o Paulo Carneiro, junto com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, do IFAM, e o embaixador Lauro Escorel, do Itamaraty, que ajudaram a fazer isso. Então, a Unesco tem esse peso, e os embaixadores de carreira da Unesco não entendem o peso cultural da Unesco e nem os da área científica. E eu acho que essa área de arte e cultura é a grande disseminadora de todas as outras: ciência, tecnologia e educação. Eu quero ser embaixador do Brasil na Unesco para levantar essas questões. Olha, é meio cabotino diante de um professor e 2 câmeras falar da importância do meu cinema. É muito cabotino, mas seria covarde não falar. Então, entre ser cabotino e ser covarde, eu prefiro falar. Eu acho que eu tenho um cinema que, modéstia à parte, é seminal para a cultura brasileira. Eu discuti através do cinema a democracia, a importância da democracia num país que vivia uma ditadura.
Uma ditadura que ceifou muitas vidas, que atrasou o progresso, que levou muita gente à fome, à miséria. A ditadura foi muito pior do que a gente imagina. A gente que é oriundo de uma certa classe média, a gente chama muito atenção para a repressão em relação à classe média. Mas os males que a ditadura brasileira provocou no povo são muito piores. A ditadura ela provocou a migração de milhares de brasileiros de terras ricas que ela entregou para o agronegócio e jogou ou na periferia das cidades, na favelização do país, que é uma obra da ditadura. Você pode ver o número de favelas que havia antes de 64, as que passaram a existir depois, e o tamanho dessas favelas. Você vê Eu viajei muito esse país, por exemplo, e eu fui a Manaus e vi a nostalgia das pessoas em Manaus de tomarem banho no rio, na cidade, e agora tudo poluído, sem sistema de esgoto, doenças, é uma coisa louca. As pessoas que foram jogadas no Amazonas, na região amazônica, para plantar coisas sem nenhuma orientação, sem sementes, sem grãos, sem estradas para escoar essa produção, os filhos morrendo de malária. Isso tudo é obra da ditadura militar. Então, eu contei essa história, lutei pela redemocratização. Depois eu lutei pela justiça social com o filme Jango. Anos depois, dando um corte histórico, para não ficar cronologicamente falando da obra, O Veneno Está na Mesa, que é um filme que tem milhões de espectadores, foi disseminado e usado até hoje, sobre os males provocados pelo agrotóxico. Eu fiz esse filme, custou baratíssimo, já teve mais de milhões de espectadores, me falaram em 5 milhões por aí, e que chamou atenção para a população toda do país da importância da alimentação saudável. Então, eu acho que o meu cinema ele é muito importante do ponto de vista da formação da nacionalidade brasileira e de uma resistência aos males causados por um regime absolutamente desumano e desleal com a natureza, né? Eu, recentemente, estou muito voltado para a defesa da natureza como um bem comum. Então, eu acho que esse tipo de cinema, para mim, é importante. Eu fico muito feliz de ter tido coragem de fazer. Meu envolvimento com a cena do cinema, dos produtores. Total. Eu sou filiado à Abrace, sou membro da Abrace como cineasta, pertenço ao Fórum Nacional de Cineastas, sou um gestor público. Já quando eu me lanço candidato a embaixador do Brasil na Unesco, eu não sou um aventureiro que quer fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Eu já fui, em 96, secretário de Cultura de Brasília, no governo Gustavo Buarque. Já fui aqui no Rio de Janeiro diretor de Arte e Cultura da Fundação Rio. Sou membro da Academia Carioca de Letras, sou vice-presidente recém-eleito do PEN Clube do Brasil. Fundei agora um instituto, Tempos Modernos, para discutir as principais questões temáticas da sociedade.
criei um blog, vou ter um jornal chamado Mensageiro da Utopia, para discutir as grandes questões sociais, políticas e culturais do país. Nunca fui aluno da UFRJ, nem professor, mas estou brigando pela preservação do campus da Praia Vermelha, que está ameaçado de perder 15 mil metros quadrados do seu espaço para botar dentro da universidade, dentro do terreno da ciência, da cultura, do saber, da espiritualidade, botar a casa de show, que já existe o espaço no lado externo. Então, eu sou um lutador social, junto com o cinema que eu faço, eu sou um cidadão ativo nas lutas da sociedade. Então, criei os Estados Gerais da Cultura em plena pandemia para reunir pessoas lá naquele começo de 2019, 2020, defendendo a recriação do Ministério da Cultura, porque as pessoas dizem, você é maluco, isso aí precisa mudar de governo, não adianta fazer meio assim utópico. Imagina você criar em 2020, governo do genocida, você criar um movimento para reconstruir o Ministério da Cultura. Com isso, ajudei a organizar os funcionários dos movimentos culturais, dos ministros, das autarquias e organismos públicos de gestão cultural, mas a gente fazendo aqueles encontros durante 3 anos, 4 anos, quando o Ministério da Cultura ressurgiu, não era uma surpresa, não era uma benesse, era uma necessidade de devolver ao Brasil uma coisa que sempre aconteceu. Então, eu participei disso com muito orgulho, com muita convicção. E eu acho que eu sou um militante, um humanista acima de tudo, e um lutador social por uma vida melhor para todos e todas, incluindo a natureza, como um ser vivo. Eu durante a pandemia trabalhei mais do que durante os tempos normais. Eu fiz arte urbana, eu estava fazendo um filme sobre arte urbana, artista de rua. Quando veio a pandemia, eu continuei fazendo por videoconferência, fiz entrevistas internacionais, fiz um filme sobre o sistema financeiro internacional, O Dedo na Ferida, que eu entrevistei o Varoufakis, entrevistei o Ken Loach, Boaventura Souza Santos, entrevistei grandes figuras. Depois eu fiz A Bolsa a Vida, que eu entrevistei quilombola em Pernambuco, entrevistei o Almir Suruí em Rondônia, Dalmauro Morelli em Minas, Eduardo Moreira sobre a questão econômica, entrevistei o Guilherme, ou Rita, né, que é aquele professor que dá aulas. Entrevistei gente de todos os quadrantes e ainda tive o final, a honra e o prazer da Canção do Guerreiro, narrado pela Fernanda Montenegro. Então, eu faço cinema de verdade com os meios que eu tiver. Sim, esse ano faz 10 anos da jornada de 2013, que são muito pouco entendidas. Na verdade, elas foram capturadas pela direita, mas elas não eram de direita, elas eram de esquerda, e nós estávamos putos com toda razão por conta do que representou a economia, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Nós, naquela época, fomos para as ruas, educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, e nós reclamamos muito dos custos, inclusive sociais, das Olimpíadas.
a demolição da Vila Autódromo é um crime, entendeu? É um crime, nós não esquecemos não, nós não estávamos errados não. Entre as minhas lutas que eu participei de forma ativa, foi impedir a demolição da aldeia Maracanã, que é um prédio histórico no qual eu, com 5, 6 anos de idade, tive o prazer e a honra de conhecer o Marechal Rondon, um dos maiores militares brasileiros, cara que levou o telégrafo para o interior do Brasil, lutou pela preservação dos povos autóctones, e os caras queriam passar o trator ali e transformar aquilo ali num estacionamento. Tenho muito orgulho de ter ajudado a não deixar. Entendeu? Então, a jornada de 2013, longe da gente ter sido idiota, eu acho que a gente foi gigante. Eu, mesmo doente, me orgulho de ter estado na rua. Final de 2011, eu fiquei tetraplégico, perdi todos os movimentos, fiz uma operação de 2011 para 2012 que me salvou a vida, recuperei alguns movimentos, eu hoje sou cadeirante, mas tenho dificuldade, mas eu não parei de agir em nenhum momento. E nesse momento, em 2012, os militares chamaram a uma manifestação, uma comemoração do Clube Militar na Cinelândia. Eu tenho muito orgulho de ter ido para o estúdio, para o YouTube, gravar uma manifestação pedindo para as pessoas irem para a rua. Isso aí me custou um processo, delegacia, mas eu fui, e nós vencemos. A única briga que a gente não ganha é que a gente não luta. Muito orgulho da minha vida e da minha obra. Para mim são tudo uma coisa só.